Olá pessoal, graça e paz, bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você. Não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas enfim, espero que você esteja bem, você esteja com saúde, você esteja na presença do nosso eterno, nosso Deus Todo-Poderoso, presença do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que é nosso amigo fiel, aquele que Deus prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. Bem, queridos? Bom, hoje, dia 6 de outubro de 2022, uma quinta-feira, o dia que eu estou gravando essa aula, nós vamos estudar aqui. Hoje é a aula 19 do curso de Romanos. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 7 na Bíblia, né? Na Bíblia é o capítulo 7 de Romanos, mas no curso, durante todo o curso, é a aula 19 que nós estamos. Se você está chegando agora no canal Gospel Tech 316, eu sou Alessandro Moraes e, enfim, eu estou aqui para poder, neste canal, ministrar estudos bíblicos. O objetivo principal desse canal, Gospel Tech 316, é nós estudarmos juntos a Bíblia, tá? A cada semana aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. E se você é novo aqui no canal, na playlist, se você acessar a playlist do canal, você vai ver que já tem outros cursos completos aí, o curso dos Alicerces Firmes, o curso de Escatologia, o curso do livro de Efésios, ok? Então você pode também ter acesso a todos esses cursos bíblicos gratuitamente, ok, pessoal? Não é cobrado exatamente nenhum centavo de ninguém. E eu também não sou monetizado pelo YouTube, então você não vai ficar vendo propagandas durante a aula. Joia, pessoal? Então é isso aí. Gostaria de iniciar a aula de hoje, né? eh, Orando juntamente com vocês, para que Deus possa estar iluminando nossas mentes, nosso coração e nos dando entendimento na Sua palavra. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo de poder receber de Ti, Senhor, mais uma porção espiritual, poder aprender mais um pouco, Senhor, da Tua palavra, Senhor, aquilo que é santo, aquilo que é justo, aquilo que é bom, ó Pai amado, aquilo que muitas vezes, Senhor, nós não entendemos ou é difícil de compreendermos, de obedecermos, mas nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor a cada dia tem trabalhado dentro de nós. Cada dia o Senhor tem trabalhado no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, Senhor, nosso físico, para que tudo, Senhor, que é nosso, possa te adorar, possa te louvar, possa te glorificar. Nos ajuda, Senhor, neste momento. Fica conosco, Pai, nos instrui, que nós possamos realmente aprender mais de Ti, Senhor, da Tua vontade para nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, sem mais delongas, como falei, nós estaremos hoje adentrando aí no capítulo 7 de Romanos. Então, nós vamos estar estudando aí. O título da aula que eu dei hoje é Libertos da Lei, ok? Só para fazer um apanhado muito rápido aqui, né? Se você não tem acompanhado, ou até mesmo para você que tem acompanhado as aulas de Romanos, a gente vê aí no capítulo 1 a introdução de Paulo, né? A carta de Romanos. Depois, Paulo já fazendo até o capítulo 3, até a metade do capítulo 3 aí, dizendo e expondo exatamente quem nós, seres humanos, somos, ok? E depois no capítulo 3, no final, ele já vem com a solução daquilo que nós somos, porque nós somos pessoas terríveis, né? Pessoas realmente que têm a natureza pecaminosa. Todos somos pecadores, Paulo diz. E a partir do final do 3, ele vem com a solução. A solução é o quê? É Jesus Cristo, né? A solução é a salvação. A solução é a justificação em Cristo Jesus. E aí no capítulo 4 ele dá até o exemplo de Abraão, né? O pai da fé, como Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras, né? E o capítulo 4 tem esse conteúdo. Paulo nos explica que a nossa salvação, a nossa justificação, ela vem pela fé e não por nossas boas obras. Capítulo 5, Paulo vem nos dando o fruto,
de sermos justificados por Cristo, né? O que nós recebemos em troca, a alegria que nós temos, o acesso a Deus que nós temos, enfim, o que nos traz de resultado nós sermos justificados por Cristo. E no final do capítulo 5, ele nos dá a comparação entre Adão, o primeiro homem, e Cristo, né? Cristo que veio para nos livrar de todo o pecado que foi introduzido por Adão e Eva. Capítulo 6, que nós estudamos anteriormente, Paulo nos explica como nós, através da graça de Cristo, a justificação, nós fomos libertos do poder do pecado, né? Então quer dizer que o pecado agora não é mais o meu senhor. Eu não sou mais escravo do pecado. Ou seja, eu não sou mais obrigado a pecar. Eu peco se eu quiser, ok? Mas não sou mais obrigado. Quando a tentação vem sobre a minha vida, eu tenho total condição de resistir a essa tentação e não pecar. Ok, pessoal? E hoje nós vamos dar início que nós estamos então libertos da lei, né? A lei mosaica. Nós estamos libertos da lei para viver uma vida em união com Cristo, viver uma vida junto com o Santo Espírito. Não é que nós devemos deixar de cumprir a lei, libertinagem, não é nada disso. Nós vamos ver durante o estudo de hoje que nós estamos libertos da lei para viver com Cristo, para viver livres, mas viver debaixo das leis de Deus com a ajuda do Espírito Santo em nós, ok? Bom, então aqui eu coloquei como título também Vida de Lutas, né? E no final do capítulo 7, Paulo vai dizer sobre a própria autobiografia dele, né? Quando ainda ele vivia uma vida de lutas, creio eu que no início da sua conversão, então, Paulo viveu uma vida de muitas lutas, ok? E ele vai dar essa autobiografia dele depois do versículo 14, do 14 para frente. Bom, hoje nós vamos estudar capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13, ok? Então, eu gostaria, se vocês quiserem abrir sua Bíblia comigo, na versão de vocês, eu vou estar lendo agora aqui o capítulo 1, do versículo 1 ao 13 do capítulo 7, que é os versículos, que é o texto que nós vamos estar estudando hoje, ok? Então vamos à leitura desses versículos. Diz assim: Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido, enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, se o marido morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à esposa, à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas de maneira nova, vivendo no Espírito. Versículo 7. Por acaso
estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são seus mandamentos. Mas então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Bem, queridos, então nós vemos aqui, nesses versículos de 1 a 13, resumindo, que a lei de Deus é muito boa, mas ela por si só desperta em nós o desejo de pecar, né? Então nós vamos estudar nesse capítulo agora aqui sobre a lei. Então, nós podemos notar aí, capítulo 7, encontramos uma descrição da maneira errada de viver. Trata da nossa impossibilidade de ter uma vida vitoriosa por nós mesmos, mas também nos apresenta pilares, são colunas, que nos ajudarão a viver vitoriosamente. A palavra eu é usada muitas vezes nesse capítulo. Se você não reparou, depois, com mais tempo, você leia aí, prestando atenção, todo o capítulo 7, você vai ver quantas vezes Paulo emprega o uso da palavra eu. Agora, a palavra Espírito Santo é mencionada somente uma vez. Então, embora o eu se esforce para ser bom, para agradar a Deus, ele só encontra derrota, ok? Nós não tivermos o Espírito Santo conosco para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos instruir, o eu encontra derrota. Certo crente experiente uma vez declarou: não é difícil viver uma vida cristã, é impossível. Mas Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, então eu tentar viver uma vida cristã por mim mesmo, sem a ajuda de Cristo, sem a ajuda do Espírito Santo, realmente é impossível. Mas como Paulo já disse, não sou mais eu quem vive em mim, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo, é o Espírito Santo que está em mim, me orienta, ok? Que me sopra os ouvidos, que fala comigo. E aí sim, com Cristo e com o Espírito Santo, eu consigo viver uma vida vitoriosa. O esboço desse capítulo 7 é o seguinte. Primeiro, a lei e o cristão, que vai do versículo 1 ao versículo 6. Depois, o papel da lei é revelar. O que a lei revela, né? Nós vamos estudar aí o que a lei revela, do 7 ao 13, que é até onde nós vamos hoje. E por último, na aula que vem, nós vamos ver aí a lei mosaica e o cristão carnal, né? O cristão que aceitou a Cristo, mas ainda vive pela carne, não tem ainda o viver do Espírito da palavra, certo? Então, primeiro ponto, a lei e o cristão, versículo 1 ao 6. Paulo explica como os cristãos estão debaixo da graça, sob a graça.
e não sob a lei, em continuidade ao que já dissera em Romanos 6,14, né? Nós vivemos pela graça. Sua tese é a seguinte: exatamente porque a participação do cristão na morte de Cristo libertou do pecado, ela também o libertou da lei quanto aos seus aspectos condenatórios, né? Então, os aspectos condenatórios da lei foram livres, né, das nossas vidas. Nós somos libertos desses aspectos da lei condenatória. Bom, Paulo usa uma ilustração dos versículos 1 até o 3, que nós lemos lá, né? Que Paulo demonstra aí, com essa ilustração, como a lei é como se fosse um casamento. Então, versículo 1. Amigos, vocês não devem ter nenhum problema para entender isso, pois conhecem a lei, como ela funciona e como afeta apenas quem está vivo. Então, primeiramente, Paulo aqui estabelece o quê? O princípio fundamental da sua mensagem, né? Sobre a lei. Então, a gente não tem que ter nenhum problema para entender o que Paulo vai explicar aqui. A lei existe, a lei é boa, a lei é santa, mas ela sozinha nos mata. Paulo vai explicar que nós devemos sim obedecer à lei, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda de Cristo, com Cristo vivendo em nós, com o Espírito Santo, porque o meu eu sozinho, não consigo obedecer à lei e vou estar continuamente sendo cobiçado e pecando, ok? Versículos 2 e 3. Por exemplo, uma mulher casada é legalmente unida ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre. Se viver com outro homem enquanto o marido está vivo, sem dúvida ela será adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre para se casar com outro homem, sem crise de consciência e sem que ninguém a desaprove. Ok? Então, para ilustrar esse princípio, Paulo utiliza a figura do contrato matrimonial, no qual a morte de um dos cônjuges, né, marido ou da mulher, libera o outro para que ele se case novamente, pois a morte anula as obrigações assumidas pela força do matrimônio, pela lei do matrimônio, né? Quando um dos dois morre, essa lei ela é quebrada. Essa lei já não existe mais naquele matrimônio. Então fica livre o homem ou a mulher para se casar novamente. Então essa foi a ilustração que Paulo fez para eles entenderem e para nós entendermos como funciona a lei. A lei, então, ela opera em nossa vida enquanto nós dependemos dela. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, então nós morremos primeiro com Ele, como Cristo morreu, e depois Cristo ressuscitou para uma nova vida. Da mesma forma, então, nós morremos para a lei e ressuscitamos para o Cristo, para viver com Ele uma nova maneira, não desobedecendo a lei, obedecendo a lei, mas de uma nova maneira, agora com a ajuda do Espírito Santo. Então, a mulher, segundo o comentário aqui do J.B. Phillips, a mulher está ligada ao marido para toda a vida, quer pela lei judaica ou quer pela lei romana. E se ela o deixar para ir viver com outro homem, ela vai ficar marcada pelo estigma do adultério, né? Vai ser uma mulher adúltera. Porém, se o marido vier a morrer, ela estará livre para se casar com quem bem entender, e ninguém pode falar nada. Então, a figura do casamento, ela era muito utilizada metaforicamente pelas antigas religiões gregas para representar o relacionamento entre
a pessoa devota e seus deuses, né? Porque na Grécia existia e deve existir ainda muitos deuses. Portanto, era uma analogia conhecida por todos. Então, o que Paulo estava empregando aqui, nesse início do capítulo 7 de Romanos, dando essa ilustração, né, do casamento, e que a mulher está presa ao marido enquanto ele viver, e o marido está preso à mulher, e só ela é liberta depois que ele morrer, era uma analogia que todo mundo entendia, né, naquela época. Então, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos o emprego dessa mesma metáfora, né? Então, usamos muito essa metáfora do casamento, né? Então, nós dizemos até que nós, os cristãos, estamos aqui hoje, nós representamos o quê? A noiva de Cristo. Nós, cristãos, somos a noiva de Cristo. A igreja, nós formamos a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Já estamos falando em casamento, ok? Então é uma metáfora muito utilizada, casamento, tanto no Velho como no Novo Testamento. Bom, aplicação disso, versículos 4 a 6. Então Paulo escreve assim nos versículos 4 e 5. Portanto, meus amigos, isso é semelhante ao que aconteceu com vocês. Esse negócio aí de casar, o outro morrer e ser liberto para você casar de novo, é semelhante ao que aconteceu com vocês. Quando Cristo morreu, né, na cruz por nossos pecados, ele tomou sobre si todo aquele modo de vida dominado por regras, né, e o deixou no túmulo. Então vocês ficaram livres para, entre aspas, né, se casar com a vida da ressurreição e gerar uma descendência de fé para Deus. Agora vocês não vivem mais pela lei, mas vivem pela fé, né? Pela graça de Deus por nós. Então, enquanto vivíamos aquele antigo modo de vida, né? Somente pela lei, pela letra, fazendo o que bem entendíamos, o pecado produzia os frutos que o antigo código da lei gerou em nós, o que nos deixou ainda mais rebeldes. Por fim, tudo que geramos foi morte, ok? Então, só a lei, só a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito nos ajuda a viver debaixo da lei com vida, ok, pessoal? Então, Paulo termina aplicando à pessoa do cristão o que ele havia acabado de explicar. Da mesma forma que a morte anula o casamento, a morte do cristão para o pecado extingue o poder condenatório da lei sobre minha e sua vida, sobre nossa pessoa. Então, segundo John Stott, fica absolutamente claro, através da mensagem desses versículos, que tornar-se cristão acarreta uma mudança completa de relacionamento e obediência, ok? Então, quando você vivia com o marido, primeiro marido, você tinha com ele um relacionamento e vivia uma vida de obediência com ele, ok, pessoal? Agora, quando esse primeiro marido morre e você resolve casar com um segundo, com outro, então agora você vai ter um novo tipo de relacionamento e obediência para com o segundo marido. Então é isso que deixa bem claro. Então, ao fim do capítulo 6, duas diferentes formas de escravidão são comparadas entre si. Nós já estudamos na aula passada, ok? Aqui, a posição do cristão se move entre dois casamentos. O primeiro se desfaz pela morte, permitindo a ocorrência do segundo. Então, antigamente, era comum usar a expressão casado com a lei, que é nossa obrigação para com a lei, era tão efetiva quanto os laços matrimoniais. Por isso que
as pessoas respeitavam tanto a lei que era usado a expressão, essa analogia de ser casado com a lei, né? Você tinha uma obrigação muito grande para com ela. Mas agora estamos vivendo o quê? Estamos livres para nos unirmos a Cristo. Somos mais obrigados, mas estamos livres. Trata-se do mais notável uso da metáfora matrimonial que, neste caso, representa a realidade e a intimidade de nossa união com Jesus Cristo. Ok? Então, o uso agora, o emprego agora da palavra casado, estar casado com Cristo, não mais casado com a lei, é algo que representa uma maior intimidade e relação com Cristo. O versículo 6 diz assim: Mas agora que não estamos mais acorrentados ao casamento, dominador do pecado, livres daqueles regulamentos opressivos, estamos livres para viver uma vida nova na liberdade de Deus. Então, aquele antigo casamento ao qual nós pertencíamos, né, aquele opressor, a lei, somente a lei, aonde fazia com que o pecado me dominava, agora nós estamos livres dessa opressão. Estamos livres para viver uma nova vida naquilo que Deus nos dá de liberdade. Então, o cristão é liberto da lei para que possa servir e não pecar. Okay? Então, Cristo veio para nos dar liberdade da lei, mas não para que a gente continue pecando, como nós vimos no capítulo 6 de Romanos, mas para que a gente possa servir a Deus em liberdade. Está livre para a obediência e não para a licenciosidade, né? Como Paulo mesmo fala. Então, por causa da graça de Deus sobre minha vida, eu vou continuar pecando? Claro que não. Paulo é bem claro, né? Então, nós estamos livres para obedecer e não para a licenciosidade, para a pecaminosidade, né? Para a libertinagem. A lei implica em que eu faça algo por Deus, tá? Então, eu tenho que fazer algo por Deus. A libertação da lei significa que Deus já fez tudo quanto exigiu de mim por sua graça. Então, tudo que eu precisava fazer, Deus já fez por mim. O que eu preciso fazer agora, então? Tudo para Deus, ok? É um negócio meio estranho, né? Então, mas Deus exige o que de mim hoje, que eu estou liberto? Tudo. Tudo que eu fizer, tem que fazer para a honra e glória de Deus. Mas eu não estou mais preso à lei que me fazia pecar. Agora eu sei que Deus já fez tudo por mim, que Deus me justificou através da graça, através do sacrifício de Cristo. Todos os meus pecados foram perdoados, tantos os que já ficaram no passado, como aqueles que eu ainda vou cometer no futuro. Já estão perdoados pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo, ok? Então, hoje, eu posso sim servir a Deus em liberdade e não porque alguém está exigindo de mim alguma coisa. Não, você tem que fazer isso, né? Como a lei exigia antes. Não, hoje eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu glorifico a Deus, eu tento andar o mais dentro da lei possível, não por exigência, mas por liberdade, porque eu amo a Deus. E eu sei que o quanto eu amo a Ele, eu tenho que a cada dia buscar que minha vida seja mais santa, mais parecida com Cristo, mas não por obrigação, mas porque eu gosto de fazer isso, porque eu amo obedecer a Deus, entendeu? Essa é a grande diferença de eu estar debaixo da lei, uma coisa que eu sou obrigado, e hoje eu faço isso, eu estou obedecendo a lei por amor, não é mais por obrigação, mas por amor, ok? Então, o Senhor Jesus hoje não exige menos da gente do que a lei exigia, mas Ele próprio ajuda que nós possamos cumprir a lei. Essa que é a diferença também. Antigamente, o eu tentava, lembra que nós vimos no início aqui da lição?
O eu tentava ser bom, o eu tentava obedecer à lei. Hoje não. Hoje nós dependemos de Cristo, do Espírito Santo, para que a gente possa viver de acordo com a vontade de Deus. Ok? Então nós temos sim hoje essa ajuda que é Deus, que é Cristo, que é o Espírito Santo em nós. Então, vamos ver novamente essa ilustração. A ilustração tem um propósito de esclarecer o que o apóstolo quer dizer em Romanos 6,14. Né? O que Paulo diz em Romanos 6,14? Pois o pecado não os dominará. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ok? Então hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos o perdão, nós temos a Cristo. Então não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, com a graça de Deus sobre nossas vidas, nós conseguimos cumprir a lei. Então, que fique bem claro, isto não significa libertinagem, né? Mas sim liberdade do pecado e não mais escravidão. Ou seja, não quer dizer porque hoje eu vivo debaixo da graça, que eu sei que Deus já me perdoou e vai me perdoar, que eu posso continuar errando, eu posso continuar pecando. Não é isso, tá? Eu tenho que entender que toda vez que eu pecar, eu vou claramente entender que eu errei, tá? Porque eu conheço agora a vontade de Deus sobre minha vida e eu tenho que me arrepender desse pecado e não cometer novamente. Eu entendo que esse meu pecado já está perdoado, porque Cristo já comprou todos os meus pecados, já pagou toda a minha dívida. Porém, não é por causa disso, que eu sei isso, que eu conheço isso, que eu vou continuar pecando. Não. Eu posso pecar? Posso. Por quê? Porque sou ser humano, sou pecador e ainda vivo nesse corpo carnal. Mas toda vez que eu pecar, eu tenho que reconhecer que eu pequei, eu tenho que me constranger, tá? Eu não posso ficar contente, eu não posso ficar feliz com o pecado em minha vida. Toda vez que eu peco e quando cai a ficha, né, que Cristo, que Espírito Santo vai falar nos meus ouvidos, ó, você está errando. Não é para fazer assim. Né? Você fez algo por impulso, mas não é fazer assim. Então eu tenho que ficar constrangido com aquele meu erro, com aquele meu pecado, me arrepender. E arrependimento significa dar meia volta, virar 180 graus, ir na direção totalmente contrária à direção que você estava indo. Ou seja, se eu estava errando em algo, não erre mais nisso, ok? Então, viver debaixo da graça não significa que eu posso constantemente viver errando. Não. Se eu errar, tenho que reconhecer meu erro, me arrepender, não errar novamente. Ok? Então, não posso viver uma vida de libertinagem. Bom, daqui em diante, Paulo agora descreve a luta contínua do crente contra o pecado. Então, até o versículo 6, Paulo deu a ilustração sobre o casamento e como nós somos libertos da lei para viver agora com Cristo, com o Espírito Santo. E a partir de agora, né, Paulo vai descrever a luta contínua que nós temos contra o pecado. Então, enquanto estivermos nesse corpo mortal, como eu falei, já sendo salvo por Cristo, teremos sempre duas naturezas. Então, nós temos a natureza carnal, né, que às vezes também nós damos o nome de velho homem, e a natureza que nós herdamos de Adão. E temos a nossa natureza espiritual, que recebemos pela sua infinita graça na nossa conversão, da qual Paulo fala mais claramente e que nós vamos estudar no capítulo 8 de Romanos, daqui umas 2 lições, ok? Então nós temos a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual. Então Paulo escreve baseado em sua própria vida e sua experiência é a mesma de toda pessoa convertida, né? Então quando nós iremos aprender nos próximos versículos, é Paulo falando sobre a sua própria vida quando ele se converteu, né? Era um novo convertido.
Então, nós vamos entrar no segundo ponto agora, onde iremos ver que o papel da lei, né, é revelar algumas coisas. Revelar o quê? É isso que nós vamos ver. Com esse texto, né, segundo uma citação aqui do William Barclay, com este texto começa uma das maiores passagens do Novo Testamento e uma das mais comoventes, porque aqui Paulo nos dá a sua própria autobiografia e abre seu coração e sua alma, né? Então, o que Paulo vai relatar aqui, muitos estudiosos falam que ele é um relato de quando ele começou sua vida cristã e não um relato de quando ele ainda estava escrevendo esse livro de Romanos, ok, pessoal? Então, a lei é boa porque revela que sou pecador quando a desobedeço. Temos como exemplo uma criança que não sabe e não se pode riscar a parede. A partir do momento em que ela aprende que há uma lei proibindo, sempre que riscar uma parede, saberá que está desobedecendo. Ok? Então a criança vai lá, pega um lápis, né, uma caneta, alguma cor, e rabisca toda a parede. Para ela, aquilo é algo normal. Agora, a partir do momento que os pais veem aquilo, a criança fazendo aquilo, e fala: Olha, vem cá, você riscou a parede, não pode, porque vai sujar, porque vai estragar, né? Depois tem que limpar, gastar dinheiro. Então, você quer riscar? Risca aqui, ó, esse caderno, essa folha. A parede não pode riscar, ok? Então, os pais agora impuseram uma lei, né, proibindo a criança de riscar a parede. Então agora, toda vez que a criança for tentada, né, a riscar a parede, mesmo ela sabendo da lei, ela vai lá riscar a parede, ela está o quê? Desculpa, ela está o quê? Ela está desobedecendo aquela lei que o pai e a mãe colocou sobre ela. Antigamente, ela não era uma desobediência. Por quê? Porque ninguém tinha colocado uma lei nela. Ninguém tinha falado para ela ainda, ó, não risca a parede. Então, ela não estava desobedecendo. Agora, a partir do momento que o pai e a mãe chegou, explicou, falou, você não pode riscar a parede, foi colocada essa lei. Então, toda vez que ela riscar a parede, ela agora está pecando. Agora ela está desobedecendo, né? Então, foi o último dos mandamentos que revelou a Paulo o quão pecador ele era. E assim ele afirma que a lei é boa, a lei é santa e justa, porque revela. Revela o quê? Que nós vamos ver agora. Então, o primeiro ponto que a lei revela é o fato do pecado. Versículo 7. Alguém pode dizer: se o código da lei era tão mau assim, ele não era melhor que o pecado. Isso não é verdade. O código da lei tinha uma função legítima. Sem suas orientações claras sobre o certo e errado, nada saberíamos sobre o comportamento moral. Sem um mandamento sucinto, não cobiçarás, eu teria considerado a cobiça uma virtude e arruinado minha vida. Então, primeira coisa, né, que a lei revela é o fato do pecado e nós errarmos contra ela. O segundo fato que a lei revela é o que ela oferece ao pecado. Versículo 8. Vocês não se lembram de como eram as coisas? Eu me lembro perfeitamente. O código da lei começou muito bem, mas acontece que o pecado encontrou uma maneira de perverter o mandamento, transformando-o em tentação, fazendo dele um fruto proibido. Ok? É o caso que nós lemos, né? Agora, lá da criança riscando a parede, ok? Então, quando os pais deram a lei para a criança, ó, não risque mais a parede. Então, essa lei encontrou no coração, no sentimento daquela criança, um fruto proibido. Fala, nossa, eu sei que é errado, mas eu gosto de fazer isso. Eu vou errar, eu vou pecar, eu vou riscar aquela parede, né?
Então, esses versos estão dizendo o quê? Que a lei não é a causa do pecado. A lei é boa, ou seja, você não riscar a parede é algo bom, não vai estragar a parede, certo? Mas ela cria a oportunidade para o pecado, quando ela entra com a proibição, né? Então, tudo que é proibido é algo tentador para nossas vidas, né? Como, por exemplo, não cobiçarás. Você já notou como todos nós temos uma tendência muito forte de querer aquilo que é proibido? Você tem dúvida sobre isso? Então faça o seguinte: coloque o seguinte aviso: é proibido jogar pedra nesta janela de vidro, né? Com todas essas palavras. Tem uma janela de vidro lá que dá para a rua, e aí você põe assim: é proibido jogar pedra nesta janela de vidro. Se não tivesse esse aviso lá na janela, né, com letras grandes e garrafais, as pessoas iam passar pela janela, às vezes não iam nem notar a janela. Mas como tem lá nessa janela um aviso falando, olha, não joguem pedra aqui nesse vidro, as pessoas vão ficar tentadas a jogar pedra no vidro. Ou, outro exemplo, né? Pega o seu muro, pinta todinho de branco, o muro todinho branquinho, e coloca uma placa ali. É proibido pichar esse muro. Aí você vai ver o que vai acontecer, né? Se você deixasse o muro do jeito que estava e não colocasse placa nenhuma, mesma coisa. Talvez as pessoas passariam por esse muro e nem iriam reparar nele. Mas, como você pintou de branquinho e pôs uma lei ali, você estampou uma lei ali, né? É proibido pichar esse muro. Alguém vai chegar e alguém vai pichar o muro. Alguém vai chegar e vai quebrar aquela janela de vidro. Por quê? Porque a lei é tentadora. A lei nos faz querer pecar, né? A gente tem esse gostinho de querer fazer o que é proibido. Isso faz parte do eu que espiritual? Não, faz parte do eu carnal, né? Da natureza humana que existe em mim, tá? Então, segundo ponto é esse. A lei, ela revela o que ela oferece para o pecado. A lei oferece uma oportunidade para o pecado, né? A lei também dá poder para o pecado. Revela o poder do pecado. Desculpa. A lei revela o poder do pecado. Versículo 9. O código da lei, em vez de ser usado para me guiar, serviu para me seduzir. Sem a complexidade do código da lei, o pecado parecia sem atrativos e sem vida. E eu seguia meu caminho sem dar muita atenção a ele. É o caso que eu falei, né? De você pôr a placa no muro, pôr a placa na janela. Você segue ali, se não tem aquelas placas, você segue e nem vai perceber a janela, nem vai perceber o muro. Mas a partir do momento que tem os avisos, que tem a lei ali para não fazer aquilo, né, vai virar o quê? Um atrativo, né? Você vai prestar atenção naquilo. Então a lei é a mesma coisa. Sem a complexidade do código da lei, o pecado parecia sem atrativos e sem vida. Eu seguia meu caminho sem dar muita atenção a ele. Mas, depois que o pecado pôs as mãos no código da lei e se tornou chamativo, fui enganado e caí. Depois que eu vi aquelas placas de proibição, veio a tentação, fui enganado e caí. Então a lei mostra com clareza aquela parte negra da velha natureza que habita em nós. Então a lei desperta em nós, né, aquilo que ainda existe na nossa natureza carnal humana, levando-nos a pecar. E com o pecado, seu resultado, seu salário, né? Então o salário do pecado é a morte. Por isso Paulo diz no final desse versículo, né, eu morri, como nós lemos ali em cima, fui enganado e caí, né? Por quê? Toda vez que eu peco, eu estarei recebendo o salário desse pecado, que é a morte. Então a lei revela o caráter diabólico do pecado. Versículo 10. O mesmo mandamento que deveria me guiar à vida foi maliciosamente usado para me enganar, levando-me a um desvio. Então, o caráter diabólico do pecado, ele se revela no fato de que emprega
até o bom e santo mandamento, aquilo que é bom, aquilo que é justo, para me enganar e operar o mal, né? Então, pecado é astuto, é malicioso. Ele usa a lei para me enganar. A lei revela a astúcia, né, do pecado. Versículos 11 a 13. Desse modo, o pecado estava vivo, eu morto. Mas o código da lei em si, ele é bom. É sabedoria da parte de Deus. Cada mandamento é saudável e santo. Prosseguindo, já posso ouvir a próxima pergunta de vocês. Quer dizer que não posso confiar no que é bom? Ou seja, na lei? O bem é tão perigoso quanto o mal? Claro que não, Paulo responde. O pecado apenas fez aquilo que o tornou famoso: usar o bem como cobertura para me induzir a fazer o que no final iria me destruir. Ao ocultar o bom mandamento de Deus, o pecado provocou consequências negativas que jamais conseguiria causar por si só, né? Então, pecado por si só jamais conseguiria causar em mim consequências negativas na minha vida, arrependimentos, né? Então, ele utilizando a lei, então ele consegue fazer isso. Então, o pecado ele é astuto em pegar algo que é bom, que é a lei de Deus, que é santo, que é justo, e converter em algo pecaminoso na minha vida. Pecado, tomando como ponto de apoio a lei divina, nos faz uma promessa negativa. É como foi feita lá para Eva no Jardim do Éden, Gênesis 3:4. Não morrereis. Ok? Então, finalizando, né, esse nosso estudo de hoje, desse início do capítulo 7, do versículo 1 ao 13, Paulo chama a atenção para o fato que a culpa cabe ao pecado e não à lei. Então a lei é boa, é santa, é justa. O que não é bom é o quê? É o pecado. E se utiliza da lei, né, que oculta a lei de Deus, que transforma essa lei de Deus pela sua astúcia, por ser algo diabólico, e me faz errar e pecar. Traz tentação sobre minha vida. Então, de fato, ao trazer a morte por meio do que é benigno, o pecado revela a sua verdadeira identidade. É surpreendido em meio à sua tarefa hedionda, demonstrando a brutal maldade da terra. Embora a lei ofereça a vida quando é obedecida, ela perdeu o poder de capacitar as pessoas a vencerem o pecado. Então a lei, ela oferece vida quando nós conseguimos obedecer ela. Mas a gente não consegue obedecer a lei por nós mesmos, né? Pelo eu. A gente só consegue obedecer a lei pela ajuda de Cristo, pela ajuda do Espírito Santo. Quando Deus, queridos, deu a lei para o povo judeu, para os israelitas, né? Quando eles saíram da escravidão do Egito, que atravessaram o deserto, e aos pés do Monte Sinai, através de Moisés, Deus mandou a lei, Deus deu a lei, era para quê? Para que eles se tornassem santos? Não. É para o povo entender qual era a vontade de Deus, que estava na lei, que é boa, que é santa e que é justa, mas para eles entender que por eles mesmos eles não conseguiriam obedecer aquelas leis. Então Deus deu as leis para eles saberem o que é bom, mas para que eles vivessem na dependência da ajuda de Deus. E Deus ajudaria eles a obedecer a lei. Eles reconhecessem que sem Deus eles jamais conseguiriam obedecer a lei. Então, hoje também é assim. Nos nossos dias, nós temos que entender que a lei é boa. Jesus não veio para abolir, para acabar com as leis. Não, ele veio para nos ajudar a cumprir as leis de Deus de forma agradável, de forma amorosa, de forma prazerosa. Ok? Então, hoje nós temos que conhecer as leis de Deus, porque elas definem um padrão moral em nossa vida, mas nós temos que ter o quê? A graça de Deus sobre nós.
a ajuda do Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos viver elas de forma agradável, de forma boa, né? De forma a amar isso aí. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendidos, né, o propósito dessa lição de hoje, que nós estamos libertos da lei, porém estamos vivendo debaixo da graça de Deus, de Cristo. Quando nós vivemos debaixo da graça de Cristo, nós temos que conhecer a lei e viver porque é um padrão de vida santo e agradável a Deus. Mas não fazemos isso por obrigação, mas por amor. Por quê? Já não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Cristo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? É um assunto que Paulo vem tratando com a gente aí sobre pecado, sobre lei. Próximo capítulo 8, nós veremos sobre o Espírito Santo, que é um capítulo muito, muito, muito agradável para ver. Mas Paulo vem aí com todos esses ensinamentos, todas essas doutrinas, formando em nós uma vida cristã correta e agradável. Se você está chegando agora no canal, e este é a primeira lição que você está vendo, eu te peço, veja as outras lições, desde da lição 1. Essa é a lição 19, né, do livro de Romanos. Comece desde a 1. Tenha todo esse entendimento que Paulo está passando para mim e para você. Ok? Vamos estar orando para finalizar esse vídeo. E a única coisa que eu peço para vocês é que deixem o like e compartilhem, né, para que essa lição possa chegar a outras pessoas também. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por esse tempo. Nós ficamos junto contigo. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que é vida para nós. Tua palavra que nos ensina como devemos viver, Senhor, para ti. Como devemos ajudar o nosso próximo, ó Pai. O que nós devemos fazer no nosso dia a dia. O exemplo que nós temos que dar, ó Pai, de nós mesmos, Senhor. Mas também que nos ensina, Pai, que é tua graça, é tua misericórdia, é teu amor, é o teu perdão a cada dia em nossas vidas que nos mantém de pé, Senhor. Que nós possamos realmente reconhecer em nós que por nós mesmos, ó Pai, nós não conseguimos nada. Conseguimos sim, Senhor, pecar e morrer. Mas por ti, Senhor, pela tua graça, pelo teu Santo Espírito em nossas vidas, nós teremos a vida eterna, ó Deus. Continua nos abençoando, ó Pai, durante toda essa semana, Senhor. Nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Nos capacita, Senhor, nos alimenta, ó Deus. Coloca dentro de nós o teu querer, Senhor, que nós possamos raciocinar, que nós possamos ter sabedoria em tomar nossas decisões, ó Deus. Eu oro, Senhor, por cada família, Senhor. Eu oro, Senhor, para a nossa nação, o Brasil. Estamos, Senhor, a ponto de tomar uma decisão. Qual será a próxima, Senhor, ideologia que o Brasil vai ter que seguir, ó Deus? O que será desta nação, ó Deus? Eu possa capacitar, ó Pai, colocar no entendimento de cada pessoa essa decisão que é muito importante, ó Pai. Como nós viveremos o nosso futuro aqui nessa nação, ó Deus. Pai, entrega nossas vidas em tuas mãos e agradeço por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, um grande beijo para todos. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço.